desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316. Acho que já estou com o meu amigo pastor Pedro Moura. Pastor Pedro, me ouve? Muito bem, meu querido, e com saudade, que não houve a semana passada. Tudo bem, pois é, isso mesmo, né? Semana passada nós tivemos aqui uma festança boa, né? E aí acabou que as nossas agendas conflitaram, né? Eu estava em Manaus, numa conferência anual, uma coisa assim extraordinária, chamada Fé na Verdade, da Igreja Constantinópolis, daquele nosso ex-missionário de missões mundiais, pastor Jorge Maxi. Foi uma bênção aquela conferência. Maravilha. Hoje o senhor está em Salvador? Eu estou em Salvador hoje, sim. Baiano fora de Salvador no dia 2 de julho não existe. É mesmo? É verdade. É verdade. E o Salvador, a temperatura diminuiu um pouquinho por aí, não? Tá meio chuvoso, mas Salvador é assim, chove 9 horas da manhã, quando é 11 horas tem um sol que você não suporta mais. Meu Deus. Legal, tá frio aí, né? Pelo menos aqui no centro-oeste, no sudeste, no sul, tá aquele friozão, né? E Manaus também, a temperatura despencou essa semana, quer dizer, despencou assim, né? Foi para 23, 24 graus, então que para ir lá já é muita coisa, né? Mas é meio abafado. Sim. Lá é diferente de Salvador, porque Salvador, quem chega de avião pensa que é uma ilha. E sim, então todo canto que você está tem uma praia por perto. E eu moro perto de Ondina, então vem aquele ventinho do mar para dentro de casa que você tem que fechar a janela. É verdade. E é gostoso demais, né? Esse clima aí é maravilhoso, não tem igual mesmo. O Nordeste brasileiro é algo fenomenal. Mas, pastor Pedro, estamos de volta então aí com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E então, assim, estamos já acho que é a quarta semana já, né, pastor? Acho que é isso, a quarta semana. Que sim, a quarta semana da sua participação aí com a gente. Muito obrigado mais uma vez, né, por disponibilizar esse tempo aí com a gente. Prazer é meu sempre. Isso, amém. Muito obrigado. E já tem aqui, então, já uma pergunta, né, que foi enviada pela Dulce Almeida, que acredito eu que é uma conterrânea sua, e ela está dizendo o seguinte: pastor, eu amo ler e ouvir mensagens sobre as parábolas de Jesus, mas eu percebo que cada pregador fala sobre a parábola da pérola de grande valor e tem interpretação diferente. Eu já ouvi que a pérola é a salvação, já ouvi que a pérola é Jesus e até que a pérola é o homem. Qual a opinião do senhor? O senhor poderia me ajudar? Essa é a pergunta da nossa querida Dulce Almeida, diretamente lá da Bahia. Tá bom. Eu gostaria, Welber, antes de entrar na questão de hoje, responder a uma irmã sobre uma das perguntas anteriores, aquela que foi baseada em Lucas 16:9, granjeai amigos. Sim. Através da riqueza da iniquidade. Ela disse que ouviu a explanação. Ela não disse de onde é. Mandou um e-mail para mim. E conversou com o pastor dela sobre o que ela ouviu. Mas ela disse que o pastor dela disse a ela que os amigos que vão nos receber nos tabernáculos eternos não são aquelas pessoas que nós alcançamos para Cristo aqui na terra. Segundo ela disse, o líder dela disse que esses amigos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, segundo essa interpretação, isso quer dizer que nós granjeamos a amizade da Trindade com as riquezas da injustiça. Não sei, eu achei um pouquinho estranho, embora eu conheça colegas que defendem esse ponto de vista. Sim. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em aceitar isso. E disse a ela que, de fato, algumas pessoas
interpretam aquela história do mordomo desse modo. E eu respeitava a opinião do pastor dela, mas eu não poderia interpretar assim, pelo fato simples de eu não encontrar um bom suporte naquele texto para essa interpretação. Mas eu acalmei aquela irmã, dizendo a ela que, olha, minha irmãzinha, o melhor é a senhora seguir a orientação do seu pastor. E se ele está lhe dando essa orientação, você segue a orientação dele. Mas é essa a ideia, né? De que pastor Pedro Moura não é o dono da verdade, não é dogmático naquilo que diz. Eu creio que sim, que são as pessoas que alcançamos através do dinheiro que investimos em missões ou em qualquer outro tipo de evangelização. Certo. Mas deixa eu lhe dizer mais uma coisinha. Hoje é 2 de julho. Certo. Aqui na Bahia. E 2 de julho, o Brasil quase não conhece o que é 2 de julho, mas 2 de julho é o dia da consolidação da independência do Brasil. Aqueles portugueses que foram expulsos no 7 de setembro, lá no Ipiranga, eles fugiram para a Bahia e tomaram a Bahia. Sim. Então, somente 10 meses depois, em julho de 1823, porque a independência foi 823, é que os baianos botaram eles daqui para fora. Então, o Brasil só foi independente completamente no dia 2 de julho de 1823, de modo que é uma grande festa. E para nós era uma festa dupla, porque era o aniversário de meu pai, que hoje estaria fazendo 108 anos se estivesse... Eita! Elber, eu estou aqui sorrindo dessa Dulce Almeida, sim, que fez a pergunta. E você nem imagina a razão. É que essa Dulce Almeida é minha esposa. Ai. Ela ama a parábola da pérola, e eu sei que se algum dia surgisse uma pergunta dela, seria sobre isso, né? Sim. Sobre a parábola da pérola. Mas bem, meu querido, posso começar? Claro, por favor. Fique à vontade. Esse capítulo 13, que eu peço que meu amigo ouvinte abra a sua Bíblia, de preferência uma Bíblia de papel e um lápis. Esse capítulo 13 de Mateus tem 9 parábolas. Uma delas é essa da pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, veja bem, meu amigo ouvinte, que o que eu vou dizer aqui é o meu ponto de vista, mas eu não tenho a última palavra. Deus não fala somente a mim. Há pessoas que são mais versadas na Bíblia do que eu, há pessoas que oram mais do que eu, há pessoas que vivem uma vida de santidade superior à minha. E saber disso ajuda. Eu não fico naquele pedestal de superioridade, de Deusinho, de pastor São Pedro Moura. Eu caio na realidade que me leva a depender mais do Espírito Santo. Isso ajuda muito. Mas, por outro lado, embora eu saiba que eu não tenho a última palavra, eu sempre quero ser assim, firme naquilo que ensina. Quando a irmã disse que o pastor dela discordava de mim, eu digo, bom, eu não encontro um bom respaldo para esse ensino, mas eu respeito a sua opinião, mas fico com a minha. Então, eu gosto muito de Judas, o irmão caçula do Senhor Jesus, que escreveu aquela carta, aquela pequenina carta, que só tem uma página na Bíblia, a carta de Judas, que leva o nome dele. Ele exorta a batalhar. Eu acho que a versão Almeida revisada usa a palavra pelejar, pela fé que de uma vez para sempre foi entregue ao santo. Essa fé que Judas fala não é a fé pessoal. Existe a fé pessoal
né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é Deus dentro do meu coração. Mas Judas fala aqui, na fé, corpo de doutrina. Eu preciso batalhar pela doutrina. No que eu canto, quando eu ouço um hino cujas palavras não têm a ver com o ensino da palavra de Deus, eu não canto aquele hino, pode todo mundo cantar. Eu não canto, porque ele está desfazendo. Então, aquele Dr. MacArthur, aquele grande pregador, autor de muitos livros, ele diz assim, um sermão que ele pregou sobre aquele texto de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma hora ele parou e disse, se não estiver nos 66 livros, não foi Deus que falou. Fuja disso. Então, há uma diversidade, como a Dulce falou, de interpretações. Eu tenho a minha. Alguém diz que a pérola é a igreja, alguém diz que a pérola é a salvação, alguém diz que a pérola é o homem, alguém diz que a pérola é o Senhor Jesus. Meu filho, o pastor Lucas Moura, lá de Sheridan Hills, na Flórida, ele entende que a pérola é a igreja, mas ele diz assim, pode ser o evangelho. Então, eu tenho uma posição definida, mas cada um tem a sua posição e eu vou defender a minha hoje e vou dizer a ela o que é que eu penso, né? Embora eu não me arrogue o mundo de dono da verdade, como eu já falei aqui. Então, trata-se de uma parábola, uma narrativa que tem aquele ensino principal, embora haja aqueles detalhes, a gente não pode se prender muito nos detalhes de uma parábola, mas aqueles detalhes, às vezes, não é? Dentro da narrativa parabólica, comparações, analogia, parecença, proximidade, essas coisas. Mas a parábola é uma figura de linguagem que a gente, quando a gente estuda hermenêutica, a gente estuda um capítulo especial da linguagem especial da Bíblia e entra a parábola no estudo da disciplina chamada hermenêutica. E a hermenêutica começa quando alguém faz uma pergunta. Quando Filipe, na estrada de Jerusalém para Gaza, chegou perto daquele homem rico, o eunuco da rainha de Candace, dos etíopes, está lá no capítulo 8 do livro de Atos. Ele percebeu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías e ele fez uma pergunta. Agora, já que nós estamos tratando de figura de linguagem, a parábola é uma figura de linguagem, eu vou fazer uma ressalva aqui. Porque quando eu digo que aquele mordomo lia o profeta Isaías, eu estou usando uma figura de linguagem que se chama metonímia, que quando a gente usa o autor pela obra. Por exemplo, quando você diz, eu já li Castro Alves, eu já li Drummond de Andrade. Você não leu Castro Alves, você não pegou Castro Alves na sua frente para sua ler, ele já morreu há séculos, há tantos anos ele já morreu. Mas eu estou lendo a obra dele. Quando o pai Abraão falou para aquele fariseu lá no Hades, ele disse, manda Lázaro à casa de meus pais. Ele disse, eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, Moisés já tinha morrido, os profetas todos já tinham morrido. Eles têm o Antigo Testamento. Isso é uma figura de linguagem. Mas vamos voltar ao argumento anterior. A hermenêutica começa com a pergunta, entendes tu o que lês? Então, na parábola da pérola, há uma pergunta, quem é a pérola? Aí a gente vai assim nos passinhos, eu vou correr um pouquinho por causa do nosso tempo. Por que Jesus mencionou uma pérola, não mencionou uma outra pedra? Eu penso que, porque nos dias do Antigo Testamento, a pérola não era considerada uma pedra preciosa. Se você folhear
o Antigo Testamento todo, você vai encontrar uma única menção à pérola no livro de Jó, capítulo 28. Mas mesmo assim, a parábola que aparece, a palavra que aparece lá, pani, que aparece no plural, mipenimim, essa palavra geralmente é traduzida. Se você entrar num dicionário hebraico hoje e colocar pani, ele vai dizer que é rubi. Ele não vai dizer que é pérola. Até tem um nome daquela esposa de Elcana, o pai de Samuel. O nome dela era Penina, que é traduzido por pérola, mas é rubi. Na maioria das vezes, a acepção principal para Penina é rubi, embora alguns digam que é parábola. Então, nos dias do Antigo Testamento, não se mencionava, não se pensava em pérola. A pérola não fazia parte da vestimenta do sacerdote, havia 12 pedras na vestimenta do sacerdote, não tinha pérola. Na vestimenta do rei de Israel, havia pedras preciosas, mas não havia pérola. Até aquele rei estranho, né? Aquele estranho rei lá de Ezequiel 28, que alguns dizem que é Satanás, havia 9 pedras preciosas na roupa dele, na vestimenta dele. Aliás, que ele estava cercado dessas pedras preciosas, mas não tinha pérola. Então, não é estranho? Foi estranho para os apóstolos. Quando Jesus falou em uma pérola, eu acho que eles ficaram, o que é que... Uma pérola? Por que alguém está procurando uma pérola? Eu tenho que dizer que outros povos tinham interesse na pérola, mas eu estou falando dos judeus, do povo de Deus no Antigo Testamento e até dos apóstolos que estranharam a ideia de uma pérola, alguém capaz de dar tudo por uma pérola. Então, qual é o propósito de Jesus quando ele menciona uma pérola? Parece-me que Jesus está querendo chamar a atenção para alguma coisa preciosa que ninguém está vendo. Ou que se está vendo, está sendo relegada. Vocês desprezam a pérola, estão espantados porque eu falei numa pérola? Pois tem um homem capaz de dar tudo. Um negociante capaz de dar tudo. Esse negociante é uma figura. Essa parábola está cheia de figura e realidade. A figura aqui é um negociante, a realidade é Jesus. Há um negociante capaz de dar tudo por uma pérola. Mas também tem um significado espiritual. Nenhuma pedra preciosa é semelhante à pérola. Todas as pedras preciosas são brutas, são minerais. Elas precisam do polidor, do artífice. Mas a pérola não. A pérola já nasce plenamente facetada, com brilho, com tudo. E aí é que está o segredo. Como é que ela se forma? Para responder à nossa pergunta, quem é a pérola? Ou a quem a pérola representa? A pérola é diferente de todas as outras pedras porque ela é produto de um organismo vivo. Só ela, entre as pedras. Todo mundo conhece um molusco chamado ostra. Aqui na Bahia, se você for num restaurante de comida típica, você vai comer uma muqueca de ostra, que é uma coisa deliciosíssima. Meu Deus. Moqueca de camarão, moqueca de peixe, mas tem a moqueca de ostra também, que é uma maravilha. Esse moluscozinho, ostra, ele vive dentro de uma, como eu diria, meu Deus, uma concha altamente calcificada. Mas mesmo assim, essa conchinha pode ser invadida por parasitas e até por grãos de areia. E quando isso acontece, aquele bichinho sofre muito, sangra, luta muito para se livrar daquele grão. Pense num grão de areia no seu olho.
É isso que acontece com a ostra. E o que ela faz para se defender desse intruso? Ela dispõe de um líquido chamado nácar, que nós chamamos de madrepérola. Esse nácar é o sangue da ostra. E ela sangra sucessivas camadas do nácar em cima daquele intruso. Ela vai cobrindo aquele intruso, aquele grãozinho de areia, aquela impureza dentro dela, para se proteger do ferimento que aquele grão de areia lhe causa. E aquelas sucessivas camadas de nácar formam a pérola. Então, o sentido espiritual, o significado espiritual é que o sofrimento faz a ostra produzir a pérola. Há um grande escritor que diz: ostra que não sangra não produz pérola. Não parece conosco quando estamos em sofrimento? Não produzimos mais, não somos mais crentes na tribulação? Não produzimos mais para o reino de Deus na tribulação? Eu sempre me lembro desse homem, Dr. Russell Shedd. Ele era um homem de Deus, um santo de Deus. Já está nos tabernáculos eternos, desde novembro de 2016. Uma vez ele disse assim: sempre que você sair de uma tribulação, ore e peça ao Senhor: Senhor, mande mais. Eu não sei se meus amigos querem fazer essa oração, mas a tribulação transforma a vida da gente. Então vamos para o ponto final aqui, para responder a essa Dúcia, que é tão querida para mim. A quem a pérola representa? Observe o versículo 46 aí na sua Bíblia. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Qual é o primeiro ensino aqui desse pequenino versículo? É que a pérola é uma conquista. A pérola foi comprada. A pérola não é uma dádiva. A pérola não é uma outorga. A pérola é uma conquista. Então, para quem entende que a pérola é Jesus, a própria retórica da parábola diz que não. Por quê? Porque a pérola não é pura. A pérola tem uma impureza. Lembre-se que eu falei que a gente não pode ficar pegando todos os detalhes da parábola, mas há detalhes da parábola que não podem ser desprezados. Pois se eu quero dizer que a pérola é Jesus, segundo aos Coríntios 5, 21, me diz que Jesus Cristo, nunca houve impureza em Jesus. O autor aos Hebreus, deve ser capítulo 7, ele diz que Jesus é mais sublime do que o céu, do que os céus, né? A gente conhece no Novo Testamento pelo menos 3 céus, mas os judeus dizem que há 7 céus. E como a Bíblia não se posiciona sobre isso, a gente pode crer que há 7 céus também. Então, a Bíblia não pode ser Jesus, a pérola não pode ser Jesus. Jesus nunca teve nenhuma impureza, nunca se achou, ele nunca cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós. A pérola é a salvação? Olha aí, eu não posso crer nisso, porque a pérola foi comprada. A pérola é uma conquista. Estão lembrados das indulgências contra as quais Lutero lutou? Aquele John Tetzel, aquele homem era um homem maligno. Ele ficou incumbido de construir aquela grande catedral lá de Roma, né? De São Pedro.
E então ele precisava de dinheiro. Havia uma indulgência tão cara que só era para milionários. Mas aquela indulgência tirava qualquer um do inferno. E ele disse, até o estuprador, olha que coisa terrível, até o estuprador da Virgem Maria vai sair do inferno se alguém comprar essa indulgência, se alguém da família dele comprar essa indulgência para ele. Isso é muita perversidade. Eu me lembro de um hino, um velho hino do nosso cantor cristão, que diz assim: salvação por homens dada é paz fingida, é paz comprada, é lei de Deus falsificada. Então a pérola não pode ser a salvação não é uma conquista. A salvação é dada de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente, tadora, é um dom de Deus. E a pérola é o homem? Olha, se eu creio que a pérola não é Jesus e Jesus é homem, eu não posso crer que a pérola representa o homem, se ela também não representa Jesus, porque Jesus é perfeitamente homem. Assim como ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem. Jesus é o único homem que está no céu. Agora, quando alguém diz que Santo Fulano foi para o céu, Santa Fulana está no céu, está no paraíso. Todos os crentes estão no paraíso. Paulo chama de tritol, que por isso que a gente entende que é o terceiro céu, né? Que ele esteve na visão dele. Todos os salvos estão no paraíso, e então os perdidos estão no Hades. É só ler aquela parábola, a gente não vai tirar todas as doutrinas sobre isso, mas lá diz claramente que há Hades e que há paraíso, onde aquele Lázaro, aquele mendigo Lázaro, estava. Hoje, quando a gente fala em Lázaro, a coisa fica complicada, né? Mas é aquele mendigo lá, que vivia na porta do fariseu rico. Ele estava lá em cima, que o trito é em cima, e o fariseu estava no Hades, que é embaixo, por isso que o fariseu ergueu os olhos e viu a Lázaro lá no paraíso, que também é chamado de seio de Abraão. Então, a pérola não pode ser o homem. Então, restou a ideia de a pérola ser a igreja. Eu creio. Jesus chamou a atenção para o descaso. Os apóstolos sonhavam com o reinado do Messias, que ia enxotar os romanos dali. Sai da minha terra, fora daqui. Enquanto Jesus lutava com todas as forças por um reino que não era desse mundo. E ele queria edificar a sua igreja. Então, com a pérola, parece que Jesus estava dizendo: olhem para o descaso. Com que descaso vocês estão tratando a igreja? Mas há alguém disposto a dar tudo por ela, a própria vida. Por isso, que eu vou abrir um parênteses aqui, cuidado com a igreja. Não comungue de gente que fala mal da igreja. Eu vi um sermão de uma pessoa que se disse profetiza. Ela só falava no pecado da igreja, pecado da igreja, pecado, que é isso? Mais respeito. O pecado da igreja sou eu que levo. É meu pecado que sobrecarrega a igreja de Cristo. Eu não quero assumir, aí fico dizendo que é pecado da igreja, a igreja está cheia de pecado. Tem gente aí, gente famosa, batendo na igreja de todos os lados. Cuidado. A igreja é uma noiva que tem um noivo ciumento que deu a vida por ela. Tenha muito cuidado com a igreja, meu querido irmão e ouvinte. Não partilhe, não compartilhe, não curta. Gente, eu aviso, se você voltar a repetir isso, eu vou bloquear você.
porque a igreja não é nada disso que você está dizendo. Quando Jesus chamou a atenção para o custo da pérola, é isso que me chama a atenção. Esses textos dizem que a igreja custou. Qual é a figura ali? O dinheiro do negociante. Qual é a realidade? O sangue de Jesus. Em hermenêutica a gente chama de tipo e antítipo. O tipo é pequenininho, está lá no passado, é incompleto. O cordeirinho lá, que era morto no dia 14 de Nissan, na Páscoa, o primeiro mês do calendário judeu, Nissan, aquilo é um tipo. Isaac perguntou: onde está o cordeiro, papai? Tem lenha, tem fogo, onde está o cordeiro? E João Batista respondeu a Isaac, milhares de anos depois: eis o cordeiro. Qual é o tipo? É o cordeirinho, aquele animalzinho. Qual é o antítipo? É Jesus. A figura completa no futuro. Então, o dinheiro é a figura incompleta. O sangue é a realidade. Jesus chamou a atenção para o custo da igreja. Vendeu tudo. Jesus chamou a atenção para o sacrifício pessoal. O homem se desfez. E Jesus também não se desfez? Olha a realidade aqui. O tipo é o homem que se desfez. A realidade é Jesus que esvaziou-se de si mesmo, aniquilou-se, tomou a forma humana, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Isso chama de kenosis. Kenosis. Abriu mão de tudo, esvaziou-se. Então, a ostra sangra por causa de um intruso. Isso é a figura. Jesus sangrou por causa de um intruso chamado pecado. Eu creio, meu querido Elber e meus amigos, que a pérola é a igreja. E eu pergunto: o que estamos fazendo com a igreja? Cuidado com a igreja. Ela é... Quando alguém bate na igreja, como eu ouvi um pregador dizer, eu tenho até vergonha de dizer isso. Ele disse: a igreja é chata e eu só fico na igreja porque eu tenho filho. Quando uma pessoa fala mal da igreja, eu penso que ou ela não se sente parte da igreja, ou ela se sente superior à igreja, ou ela não crê que Jesus, o noivo, está preparando essa noiva para apresentá-la gloriosa, sem mácula e sem ruga. Olha o nosso velho hino: eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue que verteu. Então, meu querido Elber, meus irmãos, para amar a igreja, o segredo é procurar, eu diria, o centro da vontade do Senhor. E se nós ficarmos mesmo nesse centro, Ele vai nos cobrir com a madrepérola da sua santidade e vai nos transformar. Eu creio, Elber, que a pérola é o Senhor Jesus, ou é a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Obrigado, meu querido, e aqui estou livre para o que você quiser falar. Maravilha, eu acho que ficou bem claro, né? E particularmente eu nem me atrevo a contra-argumentar nada, né? Mas muito boa a explanação, pastor, muito boa mesmo, e glória a Deus pela sua vida mais uma vez. E, pastor, assim, as pessoas, elas claro, elas costumam ouvir, né, muitas coisas, e às vezes é justamente por conta
de buscar, da falta de buscar conhecimento, né? E aí, às vezes a gente entra no lugar, ou chega em um lugar, ou senta em um lugar para ouvir alguma coisa, uma mensagem e tal, e aí você ouve algumas coisas e aí você vai engolindo e não procura buscar, né, um pouco mais sobre isso, né? Se de fato, principalmente esses temas mais polêmicos assim, né? E como o senhor falou, então assim, há várias explicações, né? Mas pelo menos assim, profundamente, né, explicado, vamos dizer assim, a sua foi a que é o melhor eu ouvi. Apesar de que eu já tinha ouvido também que era Jesus, a pérola, né, era Jesus e tal, né, e também tem muitos argumentos, né, e tal, mas eu acredito que dentro da sua argumentação aí, eu acho que o senhor tem razão. Não dá para contestar, não, né? Porque, por exemplo, essa informação para mim aí é nova a respeito da pérola em relação ao valor da pérola para os judeus, né? Sim. Essa informação para mim era nova, até porque a gente, na nossa cultura, como a gente, claro, vive um outro tempo e vive aqui no Ocidente, né? Então, pra gente aqui, pérola é algo, né? É algo de muito valor, né? Então, assim, essa informação de que para os judeus não tinha esse valor todo na época, né? Então, para nós, com certeza, para mim é uma novidade. Né? Hoje é diferente. A pérola tem valor em toda a parte do mundo. Sim. Hoje já se conhece. Agora, não é que a pérola não tivesse valor, é que ela não era tão importante assim, a vestimenta sacerdotal, a vestimenta real. Se ela fosse tão importante, ela estaria lá. Foi por isso que Jesus chamou a atenção. Olha, vocês estão pensando que eu estou aqui cuidando de reino messiânico aqui para expulsar os romanos? Não, meu reino não é desse mundo, não. Eu estou querendo que vocês vejam o que vocês não estão vendo. E o que vocês não estão vendo é a igreja que eu quero edificar, e vocês serão a igreja. Eu uma vez estava conversando com um crente, ele disse, eu não tenho igreja, a minha igreja é JC. Até uma forma assim, pouco respeitosa de tratar o Senhor Jesus, que até os demônios chamam Jesus de filho do Deus Altíssimo. Então, JC é uma coisa, o homem lá de cima, o cara lá de cima, como certas pessoas falam a respeito do Senhor Jesus, porque homem no céu é só Jesus, Deus não é homem, né? Deus é um espírito. Então essa ideia de não estou vendo, não tem valor, não é tão importante assim. E por isso que Jesus disse, o que vocês não estão vendo é o que eu quero. Eu vou edificar a igreja, vocês serão a igreja. Então, quando aquele homem disse, minha igreja é JC, ele está totalmente equivocado, que Jesus não é a igreja. Jesus é cabeça da igreja. Sim. A igreja é o corpo, não é? E nós somos membros desse corpo. Então, eu respeito todas as linhas de interpretação. Mas o segredo da interpretação está na própria Bíblia. A gente vai procurando nela, e quanto mais a gente lê um texto, mais a gente vai descobrindo pela ajuda do Espírito Santo. Eu conheci um pastor que ele disse que ele lia 100 vezes, às vezes 200 vezes, o texto que ele iria pregar. Mas se ele pudesse, ele leria 500 vezes. Porque cada vez que ele lê, o Espírito vai falando. Cada vez que ele lê, o Espírito vai falando. E como a palavra é viva, ela salta do papel, aquela folha branca com letras pretas, ela salta do papel para dentro do nosso coração. Certo. Pastor, e assim, como o senhor estava falando, tem muitas informações, né, que a gente acaba
recebendo, vamos dizer assim, justamente até por preguiça, infelizmente, né? Parece que virou uma cultura do povo, né? Ter preguiça de buscar um pouco mais, né? De ler um pouco mais, né? Justamente para que, como o senhor falou, porque se você tem o compromisso de leitura, o compromisso de busca, né? O próprio Espírito Santo vai fazer com que ressalte, vamos dizer assim, né, da Bíblia, aquilo que você está buscando. Você vai conseguir a resposta daquilo que você está buscando, né? Mas para isso tem que ter o compromisso, né, pastor? Ler, orar, é mais do que preparar o sermão. Depois que você se apropria de todo aquele ensino da palavra de Deus, aí você senta para preparar seu esboço, que é baseado naquilo que o Espírito Santo colocou em sua cabeça, ou que colocou na cabeça de alguém. Você põe as aspas e diz: olha, isso que eu vou dizer aqui, esse sermão está baseado no sermão de fulano, esse esboço é do pastor fulano. É claro que eu vou colocar aquilo que eu penso dentro desse esboço dele, mas é ler, orar e esperar que a palavra fale, porque ela é viva. Amém. Hebreus capítulo 4, ela é viva, eficaz e penetrante. Amém. É isso, meu Deus, glória a Deus. Pastor, muito bom conversar com o senhor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito desse texto, pastor, a respeito de Mateus 13 aí? Eu quero dizer o seguinte, que a minha interpretação, eu fui buscar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e os argumentos tirados são todos da própria Bíblia. Ninguém interpreta melhor a Bíblia do que a própria Bíblia. Sim. As ciências são coisas maravilhosas. Agora mesmo lá em Manaus, a semana passada, havia um cientista cristão, o Dr. Marcos Eberlin, um cientista. Mas olha, como ele falava da ciência, tirando a instrução da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Argumentos irrefutáveis contra argumentos criacionistas irrefutáveis, colocando o darwinismo no pé, à luz da palavra de Deus. Não é de qualquer coisa, não, que a palavra de Deus é muito mais antiga do que Darwin e do que a evolução. Deus é criacionista, e tudo ele criou segundo a palavra do seu poder, que está escrito lá em Hebreus. E essa palavra do seu poder, eu entendo a sua palavra poderosa. Deus disse: haja luz e houve luz. Isso é um fato, e quem quiser refutar, diga que não há luz. Deus criou os luminares com uma palavra. Só o homem que Deus fez com as suas próprias mãos, mas ele disse: façamos, não é? Ele convocou a Trindade para criar o homem. Então, é o criacionismo, e a ciência pode até refutar, mas ela não tem resposta para os argumentos criacionistas tirados da palavra de Deus. Então, a Dulce Almeida já sabia qual era a minha resposta. E eu, às vezes, eu vou pregar num lugar, ela diz: você vai falar sobre o quê? Eu digo: ainda não sei. Ela diz: fale sobre a pérola. Mas eu sei que o interesse dela é que outras pessoas conheçam essa interpretação da pérola. Portanto, essa pergunta foi preciosíssima para o dia de hoje. E eu fico feliz, Elber, cada semana de compartilhar com meus irmãos, com meus ouvintes da Rede 316, um pouquinho
daquilo que Deus tem me dado para repartir com meus irmãos na Igreja de Cristo aqui. E como eu sei que a Rede 316 já saiu do Brasil, meus irmãos também fora do Brasil. Há pessoas lá na Suíça, sabia? Assistindo de lá da Suíça. Eu já fui pastor lá e minhas ex-ovelhas lá estão assistindo a Rede 316. Que bênção. Para a glória do nosso Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, é muito bom, pastor, é muito bom ouvi-lo, viu? Eu quero que o senhor também saiba disso, que eu particularmente, é um dos quadros aqui, né, que eu particularmente gosto muito, né, e eu acho que não sou só eu não, porque eu percebo, o nosso WhatsApp ele fica quicando, né, mas no dia de sexta-feira, quando o senhor entra, ele dá uma pausa, né? Então eu particularmente acredito que as pessoas também param para te ouvir, né? Então, em vez de ficar teclando no celular, elas vão ou no computador, né? Elas param para te ouvir, porque de fato não dá para perder a minha respiração, não, porque senão você perde o fio da meada. Isso é muito, muito bom, muito gratificante. Glória a Deus pela sua vida. Pastor, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação. Sexta-feira que vem, então, marcado aí? Se Deus quiser. Já chegou a vocês aí a pergunta de sexta-feira? Não, para mim ainda não, a não ser que você pode ter chegado lá com o pastor William ou a produção lá, mas comigo ainda não chegou não, para mim ainda não chegou não. Sim, é porque as pessoas ficam perguntando o que é, digo, eles vão dizer lá durante a programação é 24 horas e eles põem até um cartaz, eles mandaram um cartaz para mim ontem. Sim. Dizendo que a pérola de grande valor, com o pastor Pedro Moura, e eu mandei para meus contatos, e a Dulce também mandou para os contatos dela. Certo, certo. Deixa eu ver, chegou um recado aqui para mim, pastor, só um pouquinho. Tá. Não, a pessoa da produção está me avisando aqui que o programa, né, para as pessoas que estão ligadas aqui com a gente, é que o seu programa, ele é reprisado na terça-feira, esse quadro aqui, no caso, né, ele está sendo gravado, claro, e é reprisado toda terça-feira às 21 horas. Então, para você que de repente pegou aí o boi andando, né, e não conseguiu captar aí o que o pastor estava falando, ou então para você que quer ouvir mais uma vez, que vale muito a pena, né? Então, você pode ouvir na terça-feira aqui na Rede 316, às 21 horas, a gente vai estar reprisando para você. Ou então pode ir também no nosso site, vai estar lá no nosso site, daqui a pouquinho já vai estar postado lá no nosso site também, aqui esse quadro, né? Você pode ouvir mais uma vez lá no nosso site na íntegra, com certeza, daqui a pouquinho, né? Que é o www.rede316.com.br, tá bom? É só você entrar lá e acessar e, claro, ouvir mais uma vez, se você assim quiser. Pastor Pedro, muito bom estar com o senhor, viu? Quero lembrar que nós, a cada semana, a rádio está crescendo muito mesmo, para a glória de Deus, né? Nós estamos há 2 meses e 12 dias agora, que inauguramos oficialmente a rádio. E assim, não para as pessoas, nós lançamos um desafio, acho que os senhores já devem ter ouvido aí, nós lançamos um desafio aí para que as pessoas possam estar compartilhando o link da rádio todos os dias, enviando aí para pelo menos 10 pessoas no Brasil e fora do Brasil. E com isso a rádio está arrebentando, já tem mais de 15 mil, acredito eu que já passou dos 15 mil downloads em celulares, né? Então, fora o povo que está ouvindo através de site, está ouvindo através aí do YouTube, né? E outros canais também aí, que a rádio está lá com um playerzinho, que as pessoas estão ouvindo também a rádio. Então, assim, é gente no mundo inteiro ouvindo, participando da nossa programação, e está crescendo assim de uma forma, para a glória de Deus, maravilhosa. O nosso intuito é entrar em todas as cidades do Brasil, né? E fora do Brasil também, a gente alcançar aí todos os continentes, no nome de Jesus. Nós já estamos bem avançados, muita gente na Europa, muita gente aqui na América, né? Tanto do Sul, do Norte, Central, muita gente plugada na África também, já tem uma pancada de gente plugada com a gente.
Então, assim, a gente fica muito feliz porque estamos alcançando o nosso objetivo, e a missionária, conforme a gente já batizou ela aqui, né, de Missionária 316, está conseguindo entrar em lugares que talvez a gente não conseguiria entrar. E mais uma vez eu quero agradecer, pastor, o seu tempo, a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco, nos agraciando e nos abençoando, né, com o seu dom, com o seu conhecimento, né, e com certeza mais uma vez tirando dúvidas, né, e abençoando aí muita gente que está plugado aqui. Eu queria que o senhor trouxesse então as suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar esse quadro. O Senhor abençoe nossos queridos ouvintes, e eu fico encantado com essa expansão da rádio, e nós temos já na nossa listinha de oração a Rede 316, orando ao Senhor para que ela continue alcançando muito, até os confins da terra. Não sabia que já estava na África. Graças a Deus, tenho grandes amigos lá em Angola, Dr. Diniz Eurico, pastor da IESA, aquela igreja que tem tantas igrejas da convenção dele, que o povo diz que tem mais igreja IESA, tem mais placa da IESA nas estradas do que placa da Polícia Rodoviária Federal. Esse meu querido amigo, o pastor Isaac, lá em Atlanta, um angolano brasileiro, que prega para lá também todos os dias, e eu estou feliz porque já chegou na África. Eu vou fazer contato com esses irmãos para estenderem lá com a igreja IESA, que é a igreja, são centenas de igrejas. É assim como a igreja, não é como a igreja batista, é como a igreja Assembleia de Deus, que tem uma igreja principal e as outras igrejas são congregação. São centenas de igrejas IESA lá em Angola. Vou fazer contato com eles essa semana para que eles passem a baixar o nosso a Rede 316. E o Senhor abençoe, guarde, proteja e blinde a casa dos meus irmãos nessa pandemia. O Senhor abençoe o nosso país. O Senhor abençoe as autoridades e dirija essas autoridades, e todas elas certamente serão julgadas por Deus, mas aquelas que temem ao Senhor, que continuem trabalhando para a consecução dos planos de Deus para a nossa pátria, esse querido Brasil, que nós amamos de todo o nosso coração e queremos, como disse o poeta, dá que eu possa ver fulgindo de beleza na coroa de Jesus minha nação. É o poeta baiano que escreveu isso. Esqueci o nomezinho dele agora, mas é um grande poeta. Amém. Deus abençoe meu querido irmão, e a bênção do Senhor seja sobre todos vocês, como diz o Salmo 129. Amém. Meu pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe também, e até sexta-feira então. Até sexta-feira, se Deus quiser. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316.